Olá, e o Agropantanal deste domingo está começando, viu? Com muitas informações e novidades sobre o homem e a mulher do campo. A semeadura da soja segue acelerada na grande maioria dos municípios de Mato Grosso. A expectativa total de área plantada de soja no estado para esta safra é de aproximadamente 12 milhões de hectares, que deve resultar em uma colheita total de mais de 40 toneladas de grãos. Já já eu vou te mostrar, viu, uma reportagem especial sobre este assunto. Mas antes, vamos saber o que mais vai ser destaque na edição do nosso Agropantanal deste domingão. No estado vizinho de Mato Grosso do Sul, a propriedade do senhor Nivaldo teve aumento significativo na produção e rentabilidade com investimentos de ovinos. Projeto em Minas Gerais prova que plantar árvores recupera a terra e proporciona água para as atividades do campo. Brasil é o quarto maior produtor de carne suína do mundo. Só em 2021, o país produziu quase 5 milhões de toneladas de carne de porco. E como não poderia faltar, é claro que vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. É só esperar e anotar os ingredientes. E vamos à nossa primeira reportagem deste domingo. A safra de soja já está a todo vapor, tanto que alguns produtores já estão pensando na segunda safra de milho, que vem na sequência. Isso porque termina uma semeadura e já começa outra. Então vamos conferir todos os detalhes agora na reportagem de Daiane Stella, da TV Record de Sinop. No estado de Mato Grosso, de acordo com os últimos dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, 66,94% do total de quase 12 milhões de hectares já foram plantados. Mesmo com as chuvas irregulares em algumas regiões, os trabalhos no campo não param. Para nós ainda está pouca chuva ainda. A gente estamos assim com um talhão assim seco ainda, né? Plantamos recém ele também, pouca chuva, está bem dispersa ainda a chuva ainda, né? Não tá aquela chuva assim que fecha toda a fazenda, né? Então você vê que a chuva está bem manchada ainda. Ainda assim, todos os talhão tá vindo, não tivemos perda ainda no plantio, né? Mas confiando aí que nessa semana, ainda semana que vem, já temos chuva aí, né? Aqui nessa área são 1.700 hectares. A semeadura teve início no dia 10 de outubro. 90% já foram plantados e os trabalhos seguem a todo vapor. Por onde a plantadeira já passou, a semente está germinando e a lavoura aos poucos começa a ganhar espaço. O plantio acelerado é pensando na janela da segunda safra, que é o milho. É essa a intenção, né? Plantar o soja já pensando na segunda safra, porque o milho hoje não é nem safrinha, né? É uma segunda safra, então a gente já está pensando já na janela do milho. Ainda de acordo com o IMEA, quase 29% da soja que ainda está sendo plantada no estado já foi comercializada. A estimativa é de que a produtividade da safra 2022-2023 tem aumento de 0,64%. Só na região norte, o crescimento será de 0,54%. Agora vamos de pecuária, vamos falar da raça Nelore, porque aconteceram provas aqui em Mato Grosso, através da Associação Nelore e a Universidade Federal de Mato Grosso. A Associação dos Criadores de Nelore de Mato Grosso encerrou um experimento realizado em parceria com a FMT no campus Sinop. A pesquisa mediu ao longo de um ano protocolos nutricionais para potencializar o desempenho produtivo e econômico do gado Nelore, aliado à qualidade da carne e de carcaça. O abate ocorreu em Várzea Grande, quando foram coletadas amostras da carne e de carcaça também para as avaliações qualitativas. Os animais iniciaram o experimento com uma média de 7 arrobas de peso vivo e já estão prontos para o abate, com cerca de 20 arrobas. Ao todo, participaram da pesquisa 160 animais. Esse foi o terceiro experimento realizado pela Associação dos Criadores de Nelore, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso de Sinop.
E olha só, no domingo que vem a gente vai trazer aqui uma reportagem completa explicando melhor como aconteceu essa prova, viu? Imperdível essa reportagem, você vai adorar. E a segunda etapa da campanha de vacinação de febre aftosa começou no dia 1º e vai até o fim de novembro em todo o país. A expectativa é que mais de 160 milhões de vacas, bois e búfalos sejam imunizados. Em Mato Grosso, a estimativa é de que 33 milhões de bovinos e bubalinos de todas as idades sejam vacinados nessa etapa, isto segundo o INDEA. Vale lembrar, apenas os municípios da região noroeste de Mato Grosso, que já são reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde Animal como zona livre de febre aftosa sem vacinação. Não devem imunizar o rebanho, são eles então os municípios de Rondolândia e algumas propriedades dos municípios de Counis, Aripuanã, Juína e Comodoro. Nestes casos, os produtores rurais devem comunicar ao INDEA o estoque do rebanho até o dia 30 de novembro. E eu gosto muito de lembrar aqui no programa um fato tão importante que tem até, gente, olha, o livro Adeus ao Vírus. Afinal de contas, é uma conquista de mais de 40 anos de luta para tornar o país livre da febre aftosa sem vacinação, viu? O setor todo comemora este grande avanço e, claro, né, para que isso pudesse acontecer, todo o empenho, o trabalho de profissionais envoltos da pecuária brasileira foram realmente o diferencial. E é claro que a fiscalização, nesse momento, vai ganhar sim um peso muito importante para continuar mantendo Mato Grosso e o Brasil longe, livre da febre aftosa. Isso anima até mesmo os pecuaristas e toda a cadeia, porque a perspectiva é de ampliar as exportações e a nossa carne vai passar com certeza a ter um valor mais agregado até mesmo fora do país, com perspectiva de aumento de exportações. E claro, né, sem ter aquele fantasma novamente de embargos, porque a nossa carne já foi até mesmo embargada por conta de uma marca que ficava na carne. E isso não vai acontecer mais, porque em breve a gente vai ficar livre da vacinação contra a febre aftosa. Um grande avanço para a pecuária mato-grossense, para a pecuária brasileira, né? O país vai ter um reconhecimento, um status superior ao que tem hoje nesses estados, né? Isso, obviamente, dentro de um percurso aí que nós esperamos, dentro de 2 anos, ter esse reconhecimento. Esses estados são o Mato Grosso do Sul, Goiás, o DF, Espírito Santo, Minas Gerais e Tocantins. Esses 7 estados, eles vão ter os produtores rurais vão vacinar todos os seus bovinos e bubalinos agora em novembro e será a última etapa de vacinação que vai acontecer contra a febre aftosa. O produtor, ele é o principal protagonista desse processo. Ele que tem os seus animais, ele que tem que comprar a vacina e ele que tem que aplicar a vacina de forma correta nos seus animais. E a terceira etapa do que o produtor tem que fazer também é declarar que fez a vacinação dos seus animais. Entrar no carro e colocar o cinto de segurança, isso é rotina para você. Acordar de manhã e escovar os dentes, isso também é rotina para você. Vaso de planta com água parada, isso é rotina para dengue. Existem hábitos que se tornaram parte da nossa rotina, mas por que combater a dengue não é um deles? Elimine todo tipo de água parada, seja em garrafas, calhas ou vasos. Lembre-se, a dengue mata. É só assim, mudando os nossos hábitos, será possível eliminar esse perigo. Governo de Mato Grosso. E agora o nosso agro vai para o primeiro intervalo, mas olha, não sai daí, continue aqui comigo porque tem muitas novidades, viu, para você que ama o mundo agro.
No estado vizinho do Mato Grosso do Sul, a propriedade do senhor Nivaldo teve um aumento significativo na produção e também rentabilidade. É porque ele decidiu investir na criação de ovinos e é considerado um caso de sucesso na região, graças à assistência técnica e gerencial do Senar. Vamos conferir então na reportagem do Sistema CNA Senar, agora na tela do nosso Agro Pantanal. Experiente na bovinocultura de corte e com um olhar empreendedor, Nivaldo decidiu investir também na criação de ovinos para aumentar a renda da família. As ovelhas, que antes eram apenas para consumo próprio, se tornaram um negócio lucrativo para a propriedade, que fica no município de Rochedo, interior do Mato Grosso do Sul. É uma renda muito boa que nós temos hoje na ovinocultura. É excelente renda, não podemos reclamar não. A gente viu que o mercado tende a crescer e a produção que está tendo no estado é muito pouco pela demanda que oferece. Foi preciso bastante planejamento para tudo dar certo. Grande parte das atividades da Fazenda Bahia Verde é realizada pela família, que sempre foi muito caprichosa com a criação dos animais. Michele, esposa do Nivaldo, acredita que isso tem um significado ainda maior. Ela enxerga um futuro promissor para as filhas do casal. A nossa intenção para nossas filhas é que elas também cresçam nesse meio rural, porque é um caminho muito bom, é um caminho aberto que a gente consegue lucratividade muito boa. A família viu que seria necessário investir em conhecimento para alcançar bons resultados. Para isso, eles fizeram cursos do Senar. Já fizemos vários cursos de capacitação pelo Senar e nós fizemos do ABC Cerrado também, que veio só agregar e aperfeiçoar o nosso trabalho no meio rural. E aí a gente queria fazer um curso do Senar da ovinocultura, onde nós buscamos esse curso do Senar para aprimorar os nossos trabalhos. Mesmo depois de todo o empenho e estudo, a família sentia falta de um direcionamento e do auxílio de profissionais experientes. E a assistência técnica e gerencial do Senar chegou para alavancar a produção e fazer do Nivaldo uma referência no mercado. Após uma avaliação, a técnica de campo responsável pelo atendimento viu que era necessário aumentar o ganho de peso dos cordeiros na fase de aleitamento. Ela sugeriu, então, modificar o sistema de alimentação, medida que vem contribuindo na melhora da rentabilidade do negócio. É o manejo mamado controlado e isso nós conseguimos, através dessa utilização desta prática, aumentar o ganho de peso desses animais e no primeiro ciclo ele já estava pagando o que nós categorizamos como custo operacional efetivo. Tá? E aí, hoje, atualmente, ao longo da assistência, ele já está quase pagando os seus custos totais, que engloba todos os custos da propriedade, incluindo o Prolabore. O diferencial do Nivaldo é a criação das ovelhas no pasto, separadas em categoria por lote. Dessa forma, ele consegue preservar a saúde dos animais, gerando menos estresse, o que influencia diretamente na qualidade da carne que será produzida, além de ser mais econômico, por explorar muito bem os recursos disponíveis na propriedade. Através da seleção dos animais, através da implantação de manejo de pastagem, manejo racional dos animais, nós temos conseguido terminar esses animais em pastagem, fazendo um TIP com as ovelhas, que é terminação intensiva a pasto. Traz uma carne com sabor mais agradável, um animal precoce. Esse animal precoce entrega uma carne macia para o mercado e é uma carne que ela entra em qualquer restaurante gourmet do Brasil. A propriedade tinha 20 matrizes antes da chegada do Senar e hoje tem 100. Com os ganhos, o produtor conseguiu investir no sistema de produção e nas instalações da propriedade. Nivaldo também conseguiu aprimorar o controle de receitas e despesas. Tudo é anotado no caderno do produtor. Esse caderno vem um caderno para nós termos direcionamento naquilo que nós devemos investir, do que os gastos, o que nós estamos gastando mensal. Então ficou bem direcionado tudo que é gasto e os resultados. Depois de todo esse trabalho em conjunto, Nivaldo finalmente pôde colocar os animais à venda. Para isso, ele tem uma parceria com outros criadores de ovinos. Juntos, mandam os animais para fora do estado.
Nós reunimos para ter quantidade de animais para mandar para São Paulo, porque tem que ter volume, tanto volume quanto qualidade. Com a ajuda do Senar, a caminhada se tornou mais leve e produtiva. Nós hoje temos só que agradecer aos técnicos que têm uma capacitação muito boa, e eles são excelentes profissionais que vêm nos ajudar no meio rural a crescer no campo nosso. Olha essa reportagem aqui, vou fazer até um paralelo do que está acontecendo principalmente na agricultura familiar lá em Várzea Grande, viu? Acabei de ver esses ovinos e recentemente nós também exibimos uma reportagem aqui falando do sonho de uma pequena produtora em conseguir ampliar aí o seu plantel de ovinos. Para tanto, ela estava esperando também transferência de conhecimento e técnica por parte da Prefeitura de Várzea Grande, que agora tem uma Secretaria da Agricultura Familiar bem atuante, viu? E até mesmo conta com a ajuda da Prefeitura para ter um alimento ainda mais fortalecido, né? Através da distribuição de calcário. Calcário é um importante mineral para conseguir fazer com que as plantas tenham mais nutrientes. Isso, claro, que ajuda principalmente nos períodos de estiagem a melhorar a alimentação de todo o rebanho. E estou torcendo também para que essa mesma realidade lá em Várzea Grande continue sendo uma realidade aqui também em Cuiabá e em todo o estado de Mato Grosso. É preciso fortalecer de fato a agricultura familiar, né? E eu sei que você aí concorda comigo também. Bom, mas agora vamos à hora do nosso quadro Mito ou Verdade deste domingão, chegando aí na sua tela. Vamos ver então qual é a pergunta deste domingo? Mito ou verdade? A banana deve ser evitada na dieta? Mito ou verdade? Olha, já ouvi as duas coisas, hein? Tem gente que diz que a banana é maravilhosa para quem está fazendo dieta, mas pode engordar. Outros não, já ouvi falar, olha, deixei de comer banana porque engorda. Fica pensando na resposta aí e daqui a pouquinho a gente vai trazer para você a informação verdadeira, assertiva sobre a banana, tá bom? Porque agora o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola. Então já sabem, pega lá caneta e também um papel para você anotar direitinho e não perder assim nenhuma oportunidade. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Vila Rica tem manejo de gado de corte, começa dia 21 de novembro e vai até o dia 25. Informações pelo 66-3554-1386. O e-mail é o sindvilarrica@famato.org.br. Em Várzea Grande, tem cultivo de citros. Começa dia 14 de novembro e vai até o dia 18 de novembro. Informações pelo 65-3041-7169. O e-mail é o sindnsLivramento@famato.org.br. Em Jaciara, tem viveirista em fruticultura. Começa dia 21 de novembro e vai até o dia 25 de novembro. Informações pelo 66-3461-1615. O e-mail é o sindjaciara@famato.org.br. E em Rondonópolis tem operação de empilhadeira. Começa dia 28/11 e vai até o dia 1º de dezembro. Informações pelo 66-3423-2990. O e-mail é o sindrondonópolis@famato.org.br. Em Colíder, tem produção caseira de conservas, vegetais e hortaliças. Começa dia 21 de novembro e vai até o dia 23. Informações pelo 66-3541-4630. O e-mail é o sindicolider@famato.org.br. Tenho certeza que você anotou aí e vai sim fazer capacitação, vai fazer algum curso, afinal de contas, as grandes oportunidades aqui do mercado agrícola estão sempre à sua disposição, desde que você tenha capacitação. E as vagas no mercado sempre acontecem todos os dias, viu? A região, principalmente do norte de Mato Grosso,
está sim empregando muita gente. A prosperidade à vista por conta do nosso agro. Então você também tem que fazer a sua parte, viu? Fique aí anotando direitinho e participe, atitude, para que você possa mudar um pouquinho o rumo da sua história, tá bom? Bom, e agora eu vou para um intervalo, mas é bem rápido. Daqui a pouquinho eu já estou de volta. Não sai daí, tem muito mais no Agro Pantanal de hoje. Olá, o Agro Pantanal já está de volta, viu? E agora vou mostrar um projeto em Minas Gerais que prova que plantar árvores recupera a terra e também proporciona água para as atividades do campo. Veja na reportagem produzida pelo programa Agrocultura da TV Cultura. Você vai adorar. Nos confins das Minas Gerais, Dona Aspásia viu a terra padecer. Isso aqui antes era café, quando meu marido comprou, era um cafezal acabado assim, sabe? Que não estava produzindo mais. Então ele ficou com uma parte que estava produzindo, a outra ele foi acabando e plantando capim. Do outro lado da cerca, seu Genuíno também amargava a seca e a morte das nascentes. Secaram quase todas. Foi uma seca brava que passou e deu para dar uma escassez bem boa. Hoje a água corre solta, encharcando a terra. Obra do projeto Olhos d'Água, o programa do Instituto Terra que trabalha na proteção e na recuperação de nascentes da bacia hidrográfica do Rio Doce. A gente trabalha em parceria com os produtores rurais principalmente, porque a gente leva todo o material da estação de tratamento de esgoto, material do cercamento, as mudas para poder fazer o plantio, o adubo para adubar as mudas, e outras técnicas também, todos os insumos que precisa a gente que leva, e a contrapartida do produtor é ele fazer. Então essa parceria para a gente é muito importante, ele está fazendo junto com a gente, né? E assim o projeto torna-se viável para a gente poder executar. Desde 2010, o projeto recompôs matas nativas de áreas de proteção permanente em mais de 1.000 propriedades rurais do interior de Minas Gerais e do Espírito Santo. 2.000 nascentes foram recuperadas em parceria com quem planta árvore para colher água. Plantar árvore dá água, dá dinheiro, dá solo. As árvores, né, basta a gente ver como que é um solo debaixo de uma árvore que a gente já vai aprender com elas, né? O solo ali tem nutriente, tem matéria orgânica, ela devolvendo, né, o que ela usa, ela devolve para o solo para reutilizar novamente, né? Então, e as árvores também, elas devolvem a água para a terra através das suas raízes. Ela ajuda com que a água que chove, que cai ali naquele local, que ela não bata no solo e escorra, ela seja absorvida, ela melhorando as características daquele solo, com raízes e tudo, né? Ela vai fazer com que aquela água entre dentro do solo e igual aqui, por exemplo, ela apareça naquela nascente, logo ali embaixo. Então essas árvores aqui são a esponja dessa nascente. A comprovação de que a água era consequência da floresta veio do instituto fundado pela arquiteta Lélia Vanik e o fotógrafo Sebastião Salgado. A organização conseguiu operar o milagre de recuperar o verde no deserto de vegetação que se tornou a antiga fazenda da família. Isso aqui era pasto, tudo degradado, nada dessas árvores tinha aqui, infelizmente, né? Nada. 2 décadas e mais de 2 milhões de mudas plantadas depois, as árvores tomam conta de mais de 600 hectares. A água voltou, farta e clara. Os animais encontraram aqui seu refúgio. O Instituto tornou-se referência brasileira em restauração ecossistêmica. A gente entende que hoje
não chove mais, a gente tem técnicas, tem programas para inverter, né, essa catástrofe climática que a gente está vivendo aqui no Vale do Rio Doce. Chove a metade do que chovia 10 anos atrás. No município de Pocrane, muitos produtores rurais já foram beneficiados, entre eles Dona Aspásia. A propriedade dela tem 22 alqueires e estava desenganada. As mudas plantadas 6 anos atrás foram fio de esperança. Hoje são mata ciliar que trouxe muito mais do que sombra. As águas, minha filha, voltaram a encher. Tem represas, sabe, que já encheu. Tem igual esse buraco que eles fizeram ali, ó. Não tinha. Ali apareceu água do nada, está brotando água para todo lado. Transformou a situação. Transformou, nós estamos muito satisfeitos. Enquanto as árvores cresciam, seu Genuíno descobriu que podia aproveitar a sombra. Foi apresentado ao SAF, o Sistema Agroflorestal. Nós plantamos feijão, né? Aí depois a gente plantou abóbora, plantou outras coisas, aí a árvore foi crescendo. Viu também o reflexo da água na criação de gado. Tinha menos de 70 cabeças antes do projeto Olhos d'Água. Agora, 90 bois e vacas pastam pela propriedade. É ótimo, porque tipo assim, quanto mais água você tiver, por exemplo, armazenada no lençol freático, mais a braquiária, por exemplo, ela vai dar um volume mais excesso de verde, né? No programa, além da nascente, a gente se preocupa com a questão da água em geral. E uma das questões muito importantes da gente se preocupar, principalmente no meio rural, é o saneamento, o tratamento do esgoto, que geralmente não tem, infelizmente, né, no meio rural. E hoje no programa a gente também leva estações de tratamento de esgoto, que vai tratar todo o esgoto daquela residência, que daí não vai mais nenhum resíduo, né, mais para a água que está sendo produzida naquela propriedade. Jaqueline fala com conhecimento de causa. Filha de produtores rurais, cresceu numa fazenda no interior do Espírito Santo até ser selecionada para estudar no Núcleo de Estudos em Restauração Ecossistêmica do Instituto Terra. Cada nascente que rebrota é também uma conquista dela. As nascentes, elas são o que dá vida a essa propriedade, né? Uma propriedade sem água, ela não tem como ter fonte de renda e não tem como nem ter seres sobreviventes lá, nem animais, nem seres humanos, né? Então a gente depende da água para viver, a gente depende da água para produzir. E uma nascente, ela é tudo ali na propriedade, né? Ela é a riqueza daquela propriedade. Nos próximos 5 anos, o programa Olhos d'Água espera recuperar outras 5.000 nascentes em propriedades rurais da região. É água que nasce das florestas replantadas nas fazendas. Sem água não tem vida, né? E se as pessoas conscientizassem, todas as pessoas que têm um pedacinho de terra conscientizassem, fariam o mesmo que eu fiz, entendeu? Cuidar das nascentes. O agricultor, o pequeno agricultor, o médio, até o grande, eu acho que podem ser os grandes aliados da transformação ecológica que a gente está precisando aqui. E é com eles que nós vamos transformar o Vale do Rio Doce. É com eles que nós vamos inverter os efeitos do aquecimento global aqui e trazer a chuva de volta. Reportagem ilustrativa, orientativa, né, para você também aprender sempre aqui com o nosso Agro Pantanal, seja aí na agricultura familiar e até mesmo a gente comunica com certeza com os médios produtores. Essa atitude lá, esse trabalho no estado de Minas Gerais trouxe diferença, viu? Então fique aí sempre atento aqui no programa, porque a gente sempre tem novidades. Bom, e agora vamos falar sobre a suinocultura, porque o Brasil é o 4º maior produtor de carne suína do mundo. Só em 2021, o país produziu quase 5 milhões de toneladas de carne de porco. E as estimativas indicam que a produção brasileira deve crescer ainda mais nos próximos anos. Vamos então assistir juntinhos essa reportagem? Vamos lá!
Saborosa, rica em nutrientes e com uma variedade de cortes, a carne suína é a proteína mais consumida no mundo. Só no Brasil, em 2021, foram produzidas mais de 4.700.000 toneladas de carne suína. Desse total, 75,81% ficou no país. Os brasileiros estão comendo mais carne suína. Dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, apontam para um aumento do consumo per capita da proteína. Em 10 anos, o consumo médio por pessoa passou de 14,9 quilos para 16,7 quilos. Nós vemos no mercado brasileiro uma grande oportunidade de crescimento de consumo. É importante lembrar que a gente cresceu as exportações de carne suína, mas não deixou de atender o mercado interno. Nos últimos 2 anos, durante a pandemia, não paramos de trabalhar e crescemos a oferta ao produtor, ao produto brasileiro, para o consumidor brasileiro. O produtor brasileiro produz para o Brasil e o que sobra vai para fora, para o mundo afora. O Brasil é hoje o 4º maior produtor e exportador de carne suína no mundo. Mas essa posição deve mudar nos próximos anos. Uma projeção feita pelo USDA mostra que o mundo deve aumentar a produção de alimentos para atender a demanda da população até 2026. E o Brasil é o país que mais vai ampliar a produção. A previsão é de um aumento de 41% no período. Quando o USDA, que é um órgão renomado mundialmente, com base nos dados da FAO da ONU, diz que o Brasil tem que crescer 3 vezes mais do que seus principais concorrentes, é porque ele vê aqui no Brasil capacidade de terra, de grãos, de água e, acima de tudo, um povo vocacionado para produzir um alimento seguro. E a produção de carne suína brasileira também tem espaço para crescer. Você coloca o Brasil já como o 3º maior exportador de carne suína do mundo, ultrapassando o Canadá, com mais ou menos 1.850.000 e o Canadá com 1.700.000 toneladas. O governo do Canadá começou a importar carne suína de frigoríficos localizados em Santa Catarina. O estado é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde Animal como livre de febre aftosa sem vacinação. Mas outros estados também estão conquistando o status diferenciado, o que deve impulsionar as exportações. E agora estamos caminhando, junto com o Ministério da Agricultura e o ministro Marcos Montes, para buscar o reconhecimento dos estados do Rio Grande do Sul, do Paraná e outros estados também livre de febre aftosa para poder vender, não só para o Canadá, mas também para a Coreia, para o Japão, para a própria China. Então o momento é esse. O agro faz questão, gente, de sempre trazer reportagens abordando a suinocultura, até porque esse setor ainda está passando por alguma dificuldade, principalmente aqui em Mato Grosso. A expectativa é de que realmente haja uma reação do segmento da suinocultura, porque, infelizmente, alguns produtores até estavam desfazendo das suas granjas. E é importante que você aí nos ajude, sabe de que forma? Mesmo que você não seja um produtor rural, consumindo a carne suína, nós não podemos mais admitir deixar essa carne fora do nosso cardápio, porque é extremamente saborosa, tem muitos nutrientes, é saudável. Existem aí mitos de que a carne de porco pode elevar o colesterol, que pode trazer para a gente doenças, mas olha, existem comprovações de que a carne suína é extremamente saudável e não existe nenhum motivo para ficar de fora do nosso cardápio, viu? Então repense um pouquinho a sua alimentação. E também era uma das carnes que apresentavam preços mais em conta diante dessa inflação que estamos vivendo e muitos não tiveram condições nem mesmo de ter o consumo da carne vermelha, né? Mas olha, a carne suína de fato merece o nosso apreço. Tem que estar aí no seu prato, viu? Bom, e agora vamos para o nosso giro de notícias do agronegócio. O informativo de comércio exterior da piscicultura aponta que a exportação de produtos da piscicultura brasileira apresentou alta de 49% no faturamento de janeiro a setembro de 2022, na comparação com o mesmo período de 2021. No terceiro trimestre, o faturamento apresentou uma queda de 17%. A queda, segundo o informativo, pode ser aplicada pela menor oferta de filés de tilápia no mercado interno,
reduzindo assim a disponibilidade para a venda externa. Os filés congelados permanecem como a categoria mais exportada, apesar de uma queda de 9% em relação ao ano anterior, com um volume de importação superior a 3 milhões de dólares. Os Estados Unidos se mantiveram como principal destino das exportações do pescado brasileiro no terceiro trimestre do ano, com uma participação de 83% do total exportado. Taiwan e o Japão ocuparam, respectivamente, o segundo e o terceiro destinos. O Paraná manteve a posição de maior estado exportador de tilápia, responsável por 61% do total exportado. Uma novidade foi a Bahia, que superou Mato Grosso do Sul e passou a ocupar o segundo lugar, com 14% das exportações de tilápia. O informativo é elaborado pela Embrapa Pesca e Aquicultura em parceria com a Associação Brasileira de Piscicultura. O segundo seminário, A Multidisciplinar Idade do Agronegócio e os Reflexos no Sistema Judicial, vai reunir nos dias 29 e 30 de novembro, no cenário rural em Cuiabá, magistrados, advogados, desembargadores, ministros, produtores rurais e entidades do agronegócio. Na ocasião, serão discutidas a legislação ambiental, acesso à terra e também o direito empresarial rural, sustentabilidade e também outros assuntos de alcance econômico, político e social. A iniciativa, que tem o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento, a transparência de informações e também o entendimento entre o judiciário e o agronegócio, chega na 6ª edição, sendo esta a 2ª edição em formato de seminário com o tema Multidisciplinariedade do Agronegócio e os Reflexos do Sistema Judicial. A partir do evento, os participantes terão a oportunidade de entender o papel da justiça no desenvolvimento do agronegócio, como também os desafios, oportunidades e entraves do setor produtivo rural no estado. O evento é promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, a FAMATO, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, com apoio do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso e também o Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura, Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, e Ordem dos Advogados do Brasil, a Seccional de Mato Grosso, e também a Escola Superior de Advocacia. Mato Grosso aparece em primeiro lugar no ranking dos estados que mais aplicaram recursos do programa para a adaptação à mudança do clima e baixa emissão de carbono na agropecuária. O programa ABC+, nas 2 etapas safras, além de Mato Grosso, na sequência, estão os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás e Bahia. Mato Grosso totalizou um montante de 359 milhões aplicados entre os anos de 2020 e 2021 e 567 milhões em 2021 e 2022. Em seguida, está Minas Gerais, com 310 milhões e 494 milhões, respectivamente. Dentro do Plano Safra, o programa ABC+, financia investimentos que contribuam para a implantação de sistemas produtivos sustentáveis e adequação da propriedade rural à legislação ambiental. Entre as ações financiadas estão a recuperação de áreas de pastagens degradadas, a implantação de sistemas de integração lavoura-pecuária e também floresta e a adoção de práticas conservacionistas de uso, manejo e proteção dos recursos naturais. Entre as safras de 2017, 2018 até 2022, os recursos aplicados no programa ABC+, por meio do Plano Safra, subiram 1,5 bilhão para 3,5 bilhões na safra de 2022 e 2023,
está em vigor também, já que foram destinados mais de 6 bilhões para as técnicas incluídas no ABC+, e nos 2 primeiros meses já foram aplicados quase 2 bilhões. Entre as linhas de crédito do ABC+, incluídas no Plano Safra, estão plantio direto, integração, florestas, recuperação, tratamento de dejetos orgânicos e também fixação. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas olha, continue, viu, comigo. Daqui a pouquinho a gente vai traçar um panorama das manifestações destas 2 últimas semanas, porque já trouxe reflexo aqui pra gente, viu? Alguns itens faltaram nos supermercados e até mesmo na feira e, claro, o preço acabou se elevando um pouquinho. Daqui a pouquinho vamos falar um pouco sobre isso. Eu te espero. Olá, já voltamos com o nosso Agro Pantanal. E agora vamos falar dos reflexos dos bloqueios realizados por bolsonaristas nas estradas estaduais e federais de Mato Grosso. Na central de abastecimento de Cuiabá, os alimentos já começaram a faltar e ficaram mais caros. Vamos então conferir nessa reportagem. Neste box, quase 100% dos alimentos vêm da Serra Gaúcha, a menor parte vem de São Paulo. São frutas e legumes como melão, limão, tem brócolis também e couve-flor. Em tempos normais, a frequência rotineira é de chegada destes alimentos a cada 10 dias. Mas já indica que o estoque está acabando. Está com uma semana de atraso, porque os freteiros eles carregam carne para descer lá para o Rio Grande do Sul com a mercadoria. Porém, o nosso motorista nem sequer chegou no frigorífico por conta desses bloqueios. E aí, com isso, o nosso carregamento lá de baixo ficou comprometido. Ao lado de fora da central de abastecimento, a gente entende melhor o porquê da escassez de alimentos. Nesta área, eram para ter caminhões descarregando e, no momento, não tem nenhum. E aí vem a oferta e demanda, aquela lei importante. Quando começa a faltar produtos, o preço sobe. E por aqui já se elevou. Já está tendo escassez de alguns produtos aqui na nossa central de abastecimento. Consequentemente, já tem alguns produtos que houve elevação de preços também. E vai acabar prejudicando a gente, porque o cliente vem atrás do produto e não encontra, então ele vai acabar chegando para o seu mercado, faltando mercadoria para estar atendendo os seus clientes também. Os alimentos comercializados na central de abastecimento abastecem a região metropolitana e também grandes municípios como Sinop, Chapada dos Guimarães, Lucas do Rio Verde e por aí vai. E no momento isso não é possível. As cargas não chegam e não saem. A produção, infelizmente, ela cai, não está tendo. A chuva atrapalha muito. Os atacadistas alimentícios estão preocupados com a situação, porque os alimentos podem faltar ainda na próxima semana. E Mato Grosso tem uma situação que agrava esse sistema de fornecimento de alimentos. É que 80% dos hortifrutigranjeiros vem de outros estados. A agricultura familiar local não consegue alcançar a produção para atender toda a demanda de Mato Grosso. Ela não consegue porque ela não tem ajuda do poder público. É só enganação. A escassez de alimentos e a alta de preços são consequências das mobilizações. Os bloqueios nas rodovias de todo o país bloquearam a logística de transportes. Mas o movimento começa a perder força em algumas regiões. Do Trevo do Lagarto, por exemplo, um dos maiores pontos de concentração, já foi desmobilizado o movimento às 4 horas desta madrugada. Contou com a colaboração da PRF do Distrito Federal. Na rotatória, que ligam as BR-070, 163 e 364, poucos sinais do que restou dos manifestantes. A tenda estava ainda armada e outros itens em desmontagem e carregamento. Nas rodovias, nem sinal de caminhões parados. A força do movimento começou a enfraquecer após a live do presidente Jair Bolsonaro. Eu quero fazer um apelo a você.
desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Essa reportagem, ela foi feita exatamente 4 dias após o início das manifestações. E aí os reflexos, de fato, foram sentidos nos alimentos. Tanto em relação à oferta de produtos, muitas pessoas já não conseguiam mais comprar alguns tipos de frutas e legumes também. É claro, não chegou a ser uma grande falta, a gente conseguiu comer muito bem, mas os comerciantes sentiram a diferença porque alguns itens já estavam sim em falta, porque a maioria dos produtos que nós consumimos aqui, praticamente 80%, vem de outros estados. E aí a dificuldade, imaginou, durante esse período de paralisação, como assim que seria possível trazer alimentos lá de São Paulo, do interior paulista e também mais longe ainda, viu, da Serra Gaúcha, de todo o estado do Rio Grande do Sul. Até porque para normalizar a entrega, não é imediata a normalização. Alguns estados ainda esticaram um pouquinho mais os bloqueios e, claro, toda essa logística ficou comprometida. Então é por isso que a gente acabou pagando também uns 10% a 15% de itens aí mais caros, viu? Não foi aquela alta assustadora, mas houve um impacto sim no preço, principalmente do tomate. Como o tomate sempre é vilão, nesses momentos. Existem problemas climáticos que sempre encarecem esse produto que a gente não fica sem, utiliza em saladas, em molhos, mas subiu aí na casa dos 10%. Não teve uma grande elevação, não. E agora vamos esperar, essa pacificação tão aguardada para que a gente volte à normalidade, independente aí da sua crença ideológica. Nesse momento estamos voltados a acreditar que seremos um país próspero, mesmo com essa polarização e com esses pensamentos contrários, Bom, e falando então de produtos um pouquinho mais caros e por conta das manifestações, vamos àquela receita tentadora para você repetir igualzinho aí na sua casa ou na fazenda com sabores do Cerrado.
Deus, que receita maravilhosa! Eu tô aqui com água na boca, gente. A minha fome aumentou, viu? Bom, se bem que para aumentar a minha fome não precisa nem de assistir receita, já é natural. Mas não, esse prato é maravilhoso, né? Gostou? Então, por favor, olha, faça igualzinho aí ou parecido na sua casa, na fazenda. Faça hoje para sua família ou então dá uma ligadinha para aquele seu amigo e convide ele, né, para almoçar, porque confraternizar com as pessoas que amamos é muito bom, ainda mais quando você aí mostra todos os seus dotes culinários, né? Fica a dica, então, do Agro Pantanal com os sabores do Cerrado para você fazer. E agora vamos à resposta do nosso quadro Mito ou Verdade deste domingo. Vamos voltar à tela para lembrar qual era a pergunta. Olha só, a banana deve ser evitada na dieta? Vamos lá, é mito ou verdade, hein, gente? Chegando aí para você. Ah, é mito. Ainda bem, né? Olha só, a banana é uma boa opção para quem precisa emagrecer porque dá saciedade. Além disso, ela pode auxiliar na manutenção das defesas imunológicas por ser rica em vitaminas C e B, em minerais, em zinco, cobre, manganês, selênio e também outros nutrientes aí maravilhosos. Então já sabem, não vai deixar de consumir a banana porque não engorda. É claro que você não vai comer uma penca de banana de uma vez, né? Eu mesmo já caí na besteira de fazer dieta e deixar para lá a banana, viu? Depois me arrependi amargamente, aí eu voltei com a banana, sou mais feliz consumindo a banana. E aliás, por falar em ser mais feliz em consumir a banana, tem até alguns especialistas que dizem que essa fruta é muito importante para a gente prevenir depressão, porque tem a biomassa da banana que você pode fazer na sua casa também, colocar aí em bolos, nas receitas, até mesmo de pães, viu? Mas não fique olhando para a banana como se ela fosse uma vilã, porque ela não é. Vai te ajudar a ficar com mais saúde, viu? Bom, eu agradeço aqui a sua companhia no Agro Pantanal deste domingo e domingo que vem tem muito mais. Eu vou esperar por você, hein?